Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aguardando para iniciar mais um encontro da CIMO. E hoje teremos um bate-papo muito bacana com o professor Felipe Davini. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos entrando. Daqui uns minutos começamos o nosso bate-papo para falarmos um pouquinho da nossa endodontia, e em especial aí com o professor convidado também. Será um grande prazer aí tê-los aí essa noite para trocarmos um pouquinho de experiência, bate-papo. E logo, logo iniciamos a nossa live. Obrigado aí pela presença, o Miguel, o César Almeida. Muito obrigado aí por nos acompanhar. A CIMO está agradecendo aí a presença de todos vocês. Professora Liliane Diegues, seja bem-vinda para o nosso encontro, nosso bate-papo. Alguns minutos já iniciamos a nossa live e hoje vai ser um assunto muito legal, muito bacana, porque estamos aí na semana do CIOSP, né? O CIOSP está para começar agora em São Paulo. Vamos ter aí, a partir de quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, né, um dos maiores encontros aí da odontologia e também da endodontia. Então é muito bacana a gente poder trocar experiência, falar um pouco das nossas atividades com todos os colegas aí que estão nos prestigiando. Vamos tirar as dúvidas que forem, né, aparecendo. E a gente quer que sejamos parceiros aí nessa caminhada rumo ao sucesso dos nossos pacientes, né? Porque hoje as dificuldades são muitas e estamos assim começando a vivenciar um novo momento, né, da odontologia, em especial a endodontia. E hoje nós vamos fazer aí uma troca de experiência com o professor convidado. E esse professor convidado, já que está aí conosco, é o professor Davini, que vai nos prestigiar também com a experiência que ele tem. O pessoal aí está escutando bem, o áudio está chegando legal, dá para nós um retorno, por favor, aí quem puder, se tiver tudo ok. Obrigado aí pela presença, Robson, Lucas. Bom aí tê-los aí conosco. Já vamos falar um pouquinho sobre os sucessos e insucessos da odontologia. Ok, obrigado. Estão dando retorno aí que o áudio está bom. Perfeito. Uma das coisas muito importantes que a gente fala na nossa profissão, que às vezes o insucesso do nosso trabalho, né, diante do paciente, ele ocorre não por uma negligência ou por uma imperícia, mas muitas vezes pela falta de capacidade de materiais que a gente está utilizando e como utilizá-lo. Com essa demanda de material, de tecnologia que vamos tendo contato cada vez mais, nós temos o quê? Nós temos, às vezes, materiais que não são bem utilizados e como deve ser utilizado. Então, hoje,
nós estamos vivenciando assim, materiais que estão se disponibilizando para salvar dentes condenados. Isso aí é uma coisa que a gente tem que saber utilizar esses materiais. Então, quando a gente começa a trabalhar com material onde o quadro clínico já não é tão favorável, a gente não pode deixar de utilizá-lo da maneira correta. Então, esses encontros que a gente faz para discutir um pouquinho aqui sobre o cimento, sobre o material, como utilizar para fazer uma perfuração, tampar uma perfuração, né? Então, isso aí é importante para tirar todas as dúvidas. Então, essa live que estamos fazendo hoje aí é uma live para a gente poder cada vez mais fortalecer a nossa utilização dos cimentos biocerâmicos, que os cimentos biocerâmicos são produtos que vieram para ficar na odontologia e esses materiais eles devem ser altamente repassados. Quanto mais a gente puder falar e mostrar a sua utilização e a sua manipulação, pessoal, isso aí facilita muito o nosso atendimento com os nossos pacientes. Então, é isso aí que a gente quer passar para vocês e aguardando um pouco aí a presença do nosso professor convidado, né, o professor Davini está chegando aí, para que a gente possa mostrar as dificuldades que nós já tivemos quando a gente tem um dente muito inflamado, muito infeccionado e que não temos, às vezes, materiais à altura para colocar e melhorar esse procedimento, né? Então, hoje nós estamos tendo assim um leque para alguns produtos que são produtos de respostas biológicas. Isso aí é muito legal, porque é bacana a gente saber e aí a gente vai conseguir, às vezes, reparar um dente que estava totalmente perdido por causa dessa resposta biológica. E essa resposta biológica, ela é fantástica e tem porquê. Isso aí a gente vai pontuar aqui durante o nosso bate-papo, através de alguns artigos científicos, algumas publicações científicas, por que está acontecendo isso. Então, isso aí é muito interessante a gente saber por que a gente está conseguindo fazer essa bioatividade, né, com esses produtos. Qual que é a interação entre o dente e o produto que estamos utilizando, entre, no caso, o cimento Simo. Qual que é a interação de ligação, de pH, de estabilizar o meio para que o organismo possa reagir. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem mesmo uma dificuldade de solucionar quando não temos produtos que tenham resposta bioativas, tenham respostas de patamar biológico, né? Então, isso é importantíssimo, tá? Vamos começar aqui a gente convidar aí o professor Davini. O professor Davini, ele deve estar entrando aí para a gente já continuar o nosso encontro. E assim que ele entrar, a gente já continua o nosso bate-papo, vamos trocar ideia aqui sobre os casos clínicos. E como eu estava falando para vocês, a nossa reação com os pacientes, quando utilizamos esses produtos assim, que possibilitam a não caminhar para uma exodontia, não caminhar para o implante, o paciente ele aceita muito e ele fica muito satisfeito com isso. Por quê? Porque existem casos em que o implante é indicado, porém existem pacientes que não podem realizar cirurgias de implante. Muitos pacientes que fazem uso de alendronatos, que são medicamentos à base de tratamento de osteoporose, assim como presente em quimioterapias, pacientes que estão tratando a oncologia,
Então fica complicado você realizar um procedimento cirúrgico porque o risco é muito grande. Então esse paciente chega ao nosso consultório, chega à nossa clínica na intenção de salvar aquele dente que muitas vezes está condenado. Muitas vezes ele tem uma perfuração, o dente pode ter uma trinca radicular e até que a gente coloque naquele dente um material que não seja de bioatividade, que não tenha propriedades ricas em cálcio e fósforo, o que acontece? O organismo não reage favorável. Mas na hora que colocamos um material bioativo naquela região para tampar uma perfuração de canal, para tampar uma reabsorção, e o organismo começa a observar que aquele pH da região está deixando de ser ácido e está ficando básico, isso é muito favorável, não é? Então, todo pH básico, a gente sabe que as bactérias não sobrevivem, as inflamações não sobrevivem, então isso é muito importante para que a gente consiga estabilizar o meio, tá? Para que a gente consiga favorecer o reparo, tudo bem? Então, pessoal, quando a gente conseguir mudar o pH de uma região, deixando ela de ser ácida e passando a ser básica, o que acontece? A regeneração daquela região começa a acontecer. E isso a gente só consegue fazer essa regeneração com deposição de osso e deposição de dentina quando a gente diferencia os odontoblastos. As células osteoblásticas, elas precisam ser induzidas a ser formadas, a ser diferenciadas com o pH básico. Então, quando tivermos uma reparação, a primeira coisa que a gente pergunta, qual foi o fator que modificou o pH? Tá? Ou qual foi o produto que modificou o pH? Então, se você for usar um produto de pH ácido, você não vai ter muito reparo. Se você utilizar um produto de pH básico, você sim vai ter um reparo. Então, nós temos essa preocupação hoje na odontologia de utilizar materiais que favoreçam o reparo. Isso, como favorecer o reparo? Quando você começa a remover um tecido cariado de um dente e tem uma exposição pulpar, o que acontece se pegarmos aquele dente que tem uma exposição pulpar, o dente está inflamado, tá? Ali nós temos presença de tecido tecido alterado e você coloca um material que não tem pH básico. Você não vai ser favorecido pelo reparo. Aquele paciente vai desenvolver dor e não vai conseguir fazer com que a gente tenha sucesso. Mas quando você tem uma microexposição e você coloca naquela microexposição um material biocerâmico, um material bioativo. A palavra hoje biocerâmica é porque convencionou-se materiais que serem à base de silicatos chamados biocerâmicos. Mas o mais importante é quando você sabe que aquele material que você está colocando em cima daquela polpa não é um material chamado biocerâmico, e sim um material com resposta bioativa. Ele pode ser chamado de biocerâmico, mas ele tem que ter propriedades de bioatividade. E quando a gente fala de uma propriedade de bioatividade, o que é essa propriedade? É quando a gente coloca uma substância substituindo o tecido do corpo ou o órgão. Só que essa substância, quando ela substitui esse tecido, ela tem que manter a função. Então, quando colocamos um cimento bioativo numa exposição pulpar direta ou numa exposição pulpar indireta, o que acontece? A gente tem que manter a saúde da polpa coronária. A polpa coronária, que está abaixo daquele capeamento direto, ela está inflamada e você precisa favorecer
esse reparo de pH. Você precisa favorecer esse reparo de inflamação. Então, quando você coloca um material que é rico em cálcio, fósforo e silicatos, ele vai se ligar ao carbono da dentina, ele vai induzir as células osteoblásticas a se diferenciarem. Quando a gente tem uma célula osteoblástica se diferenciando, ela faz o quê? Ela faz o meio ficar básico. E ela estimula rapidamente a regeneração com a deposição de dentina. Então, isso sim é um reparo altamente biológico, tá? Agora o professor Davini aí, eu acho que está conseguindo a conectar e eu gostaria que ele solicitasse aí, Davini, solicita para a gente... Vamos ver se a gente consegue entrar ao vivo aí, meu amigo. Grande professor Davini. E aí, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Nós estamos aqui já batendo um papo com o pessoal aí que está entrando aí. Já... Mas agora não deu tem certo. Problema nenhum. Ah, que beleza. Como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Tudo bem. E aí, professor? Tudo. Muito obrigado, viu, já de antemão aí pela sua presença, aceitando aí o convite nosso, para a gente poder passar para os colegas aí as dificuldades, né, que nós já vivenciamos na nossa clínica, nos nossos pacientes, quando a gente não tinha essa bioatividade desses materiais que estão agora começando a nos ajudar, né, nos nossos casos. Inclusive, eu estava falando para eles que esse encontro nosso veio a calhar porque é um encontro que é onde acontece o CIOSP, né, essa semana, e vai ser assim muito produtivo. Vamos convidá-los todos a participarem, a frequentar lá o CIOSP e nos encontrar, se possível, para batermos papo, trocar a experiência, né? Mas eu estava falando para eles do diferença, o professor Davini, da gente colocar um material numa pulpotomia, ou às vezes num capeamento direto, ou às vezes numa perfuração radicular, quando a gente vai fazer aquele acesso, a abertura e tem um canal que está um pouco calcificado, né? A diferença que era na nossa época, quando começamos a endodontia, sem ter esses materiais bioativos, né? Então, se você quiser pontuar aí algumas passagens de dificuldades, porque isso aí a gente não esquece nunca mais, né? Com certeza, professor. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, agradecer a Natália também, que fez esse meio de campo aí. Bom, já conheço o professor há algum tempo, né? E eu falo que eu fui privilegiado porque eu tive a oportunidade de ter o professor lá num curso nosso em Pouso Alegre. Então, assim, o pai estava lá falando ao vivo pra gente, né? Então, foi muito legal. Foi aí que eu já conhecia, né, a Simo, mas aí nesse curso a gente teve a oportunidade de conhecer melhor, né? E assim, sem dúvida, professor, eu acho que uma das coisas que o biocerâmico, assim, que eu senti uma diferença muito grande, é o que você falou no começo, no capeamento, né? Tanto direto e até como indireto. Né? Eu estava até no último curso que eu dei, eu estava mostrando alguns casos. Eu tenho feito bastante casos onde, antigamente, para paciente mais jovem, chegava com o primeiro molar inferior, com aquela cárie grande, já era indicado abrir e fazer ali, né, o tratamento endodôntico, uma apsigênese, uma acidificação, né, o que fosse necessário ali, para poder tratar esse dente. E desde que eu comecei a usar o cimento da Simo, e eu já comecei a usar, tinha conhecido vocês no CIOSP, inclusive, acho que 2017 ou 2018, uma coisa assim. Já tinha tido a oportunidade de usar, e depois daquela aula, confesso que nunca mais usei outro cimento sem ser o da Simo, o biocerâmico. E não é porque eu tô aqui não, professor, você sabe disso, a gente já teve a oportunidade de conversar. Eu acho muito legal quando as empresas, né, elas colaboram, mas elas não dão nada pra gente.
Isso é importante, porque a gente usa e a gente divulga quando a coisa é boa, né? Acho que já foi aquela época, né, que as empresas davam um monte de coisa para você divulgar. Hoje em dia, graças a Deus, não está acontecendo muito isso, porque daí você não fica vendido para uma empresa só. Então eu já usei outras marcas de biocerâmico, mas hoje em dia, já faz um bom tempo isso, meu cimento de escolha no consultório é o da Simo. Eu acho que tem um custo-benefício fantástico. E como eu estava falando, eu já tenho acho que uns 4 ou 5 casos, 2 finalizados e 3 em andamento, de paciente jovem, onde o que aconteceu? Ele vem indicado para tratar a endo do primeiro molar inferior, paciente de 10, 11 anos, e devido a todas as características que o cimento apresenta, num primeiro caso, falei, vamos fazer uma tentativa. Claro que, né, embasada aí pelas pesquisas científicas que você e os outros professores têm aí bastante artigo publicado, que dá esse embasamento para a gente. Então, o que a gente faz? Remove lá o tecido cariado e dá para fazer até, né, professor, restauração provisória lá com o cimento biocerâmico. Mas eu faço um capeamento ali com ele, né, um preenchimento ali da cavidade, e uma restauração provisória. E assim, dos casos até hoje, todos estão tendo um sucesso maravilhoso. Então, assim, dentes que há um tempo atrás, de cara, indicado tratamento endodôntico, um tratamento muitas vezes difícil, por ter ápice aberto, criança, que dificulta mais, tal. Hoje em dia a gente está conseguindo manter esses dentes com vitalidade, nem que seja até a formação total da sua raiz, para que a gente possa depois trabalhar de uma forma mais tranquila, se for necessário. Porém, o que mais me deixa feliz, me surpreende, é que mesmo depois dessa raiz formada, a gente está conseguindo manter a vitalidade da polpa sem ter que tratar o canal. Então, assim, isso para mim achei muito legal. Com relação ao biocerâmico, né? Outra coisa que eu acho fantástica é assim, né? Acho que quem trabalhou, não sei quem está assistindo a gente aí, mas quem trabalhou com MTA vê a grande diferença que é você trabalhar com o biocerâmico. Principalmente na manipulação dele, né, professor? Ele ficou bem mais fácil de usar, né? Isso então, aí assim, que você falou, professor, é muito interessante, porque a manipulação dele, ela facilitou, porque você tem ali, mesmo o cimento que é de presa rápida, que é o Simo HD, né, da caixa verde, que é para perfurações, quanto o DTA, que foi lançado agora para várias atividades, multidisciplinar, eles ainda têm um tempo de 5 minutos para você ali, durante a espatulação, você aglutinar um pouco da água, voltar ele ao estado inicial, fluido, né, ou deixar ele um pouco mais denso para colocar ele na cavidade. Então, isso a gente não tinha antes com os outros cimentos. O primeiro MTA ProRote, que iniciou lá com o professor Torabinejá, né, em 2000 e pouco, nós não tínhamos esse acesso. Essa manipulação de você poder fazer ele ir para o estado mais flow, vamos dizer assim, mais pasta de dente, mais cremoso, ou por um estado mais putty, que é igual um cotosol, onde você vai acomodar ele ali, ou numa retroobturação. Então, essa manipulação foi fantástica. O Davini, outro detalhe que eu gostaria de falar para os colegas que estão nos escutando, os cimentos biocerâmicos, eles não precisam ser espatulado com muita intensidade. É um processo de aglutinação. Então, para isso, é muito legal você utilizar uma espátula pequena. A gente não deve usar uma espátula muito grande, como aqueles cimentos que a gente utilizava com a base de óxido de zinco e eugenol, que necessitava uma espatulação em 8, muito intensa. Esse não. Então, hoje, quando utilizamos uma espátula, a Simo tem até uma espátula bem flexível que ela lançou, quem quiser lá no site verificar, a espátula deve ser pequena. Eu trabalhei muitos anos, 26 anos na rede pública de saúde, e tive a oportunidade de colocar esse cimento, a prefeitura da onde eu trabalhava, colocou esse cimento para ser atendido nas unidades básicas de saúde. Então, lá a gente tinha uma dificuldade de manipulação. Por quê? Porque tinha muitas espátulas grandes. E aí tinha uma espátula número 22, bem menorzinha, sabe, que facilitou muito a utilização e manipulação. Então, essa
resposta que você acabou de falar aí, de um capeamento direto, de um capeamento indireto, isso aí é uma dúvida que tem de alguns colegas, assim, professor Sérgio, mas qual deles que é para fazer o capeamento direto ou o capeamento indireto? O cimo tem 3 cimentos. São 2 especificamente para endodontia, que foi foi a origem das pesquisas todas, a partir do primeiro MTA do professor Torabinejá, né, voltado para a endodontia, que é o obturador da caixa azul, que você pode utilizar ele com bastante tempo de trabalho, pode utilizar ele com Max-Paden, lentulo, levando dentro da cavidade e colocando um cone de cutapercha apenas, quando necessário. O outro cimento, também endodôntico, é de radiopacidade dentinária, que é aquele verde, que é o cimo HD, que ele também foi desenvolvido com a mesma bioatividade, porém ele tem um tempo de presa um pouquinho mais rápida do que o outro, que é o obturador. E um detalhe muito importante é que ele não fica aparecendo no assoalho como um cimento radiopaco. Ele fica uma radiolucidez de dentina. E isso que foi uma das intenções de colocá-lo ali. E aí agora, que com a mesma bioatividade, eles perguntam assim, mas e o cimo DTA, que foi lançado agora para base de restaurações, eu posso fazer ele como capeamento? Eu posso blindar o canal? Pode. Por quê? A bioatividade dele é a mesma. Os componentes químicos do cimo DTA vieram do cimo HP e da UHD. Então, é um trabalho que veio com toda a base científica dos dois, já existente, para ser utilizado em outras áreas. Então, por isso que hoje está sendo assim, muito aceito o cimo DTA nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, pacientes especiais, onde você tem que ter um atendimento mais rápido, né? E crianças, na remoção seletiva de apenas uma limpeza de cárie. Mas a bioatividade dos 3 é a mesma. Então, isso aí que é fantástico. Uma coisa que eu queria só pontuar, isso, uma coisa que eu gostaria de até comentar foi de um artigo recente que foi publicado ano passado, de um professor da Marcos Santiago, da UNB de Brasília, que ele fez um estudo comparando as propriedades biológicas de 6 cimentos de silicato de cálcio. 6 cimentos que a gente encontra não só a nível nacional como internacional, mas porém todos chamados biocerâmicos, que são a base de silicatos de cálcio. O que é um cimento à base de silicato de cálcio? É aquele que tem propriedades de rochas sedimentares. Ele é rico em silicatos, ele é rico em cálcio, é rico em fósforo, né? E a gente consegue que ele tenha um pH à base de 12. Porque antes de você conseguir entrar, eu estava falando para o pessoal que não tem como a gente reverter uma inflamação e uma infecção se a gente não elevar o pH do meio. Né? Então, isso é uma característica muito boa dele, né? O pH. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é estabelecer facilidades para o organismo mandar defesas e regenerar aquela região. Né? Então, o pH ele tem que agir. E esse trabalho foi publicado agora o ano passado. Ele avaliou, colocando as células osteoblásticas humanas em contato com esses 6 tipos de cimentos biocerâmicos. Ele avaliou a atividade celular, a cicatrização de lesões em cima desse contato entre os cimentos com as células, a migração celular, a atividade fosfatase alcalina e também uma coisa que eu achei fantástico, que é os marcadores de osteogênese. Esses marcadores de osteogênese, ele quantificou a quantidade de tecido ósseo neoformado. E ele pegou todos esses 6 cimentos e viu qual que era que estimulava a resposta mais rápida. Porque quando o cimento ele propicia para a diferenciação das células osteoblásticas, essas células, quando elas se diferenciam, se modificam, e elas fazem uma indução
de regeneração e deposição de osso e dentina. E dos 6 cimentos, o Simo foi o que mais rápido reagiu. Foi incrível, o que mais rápido fez essa formação de indução de osso e indução de dentina. Em 5 minutos, foi o que mais rápido que induziu, já se diferenciaram-se as células, e o segundo foi lá para 20, 30 minutos depois. Então, em 5 minutos, a gente já tem uma estabilização desse quadro já inflamatório. Por isso que eu acho, Davine, que esses pacientes que quando nos procuram, você tem assim um dente inflamado, mas que ainda não é necrosado, porque é bom a gente falar para os colegas que precisa ter um diagnóstico diferencial. Não adianta a gente pegar um dente necrosado, indicação de endodontia, de fazer um capeamento com biocerâmico que não vai resolver. Não vai mudar, então, não vai mudar. Tem que ser aquela dor de declínio rápido, não pode ser dor de declínio lento, né, o teste térmico, que é realmente o dente está saudável. Então, ele está apenas hiperêmico, inflamado. Então, quando a gente coloca esses materiais, igual o Simo, a DTA, no capeamento direto, ou o Simo HD, num assoalho de uma perfuração de furca, a diferenciação das células osteoblásticas são assim muito rápidas para a neoformação. Então, Sim. Isso que é muito legal. Eu acho os trabalhos mostram, né, professor? E assim, o que eu acho legal é que a gente tem a comprovação clínica, né? Tem um caso seu que é fantástico, aquele caso do incisivo central de um paciente jovem, estava tendo uma reabsorção radicular, muito intensa. Um trauma e tal. Aquele caso é fantástico, assim. É o que eu sempre falo, a ciência é a base de tudo, mas a clínica não tem jeito, né? A clínica é soberana. Então, esse caso, esse seu caso é um caso que eu mostro sempre, assim, porque é uma coisa fantástica. E a gente conversando aquele dia aí em Pouso Alegre, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? Se os resultados realmente forem o que a gente espera, que está seguindo para isso, acho que a gente tem muita coisa boa vindo por aí com relação a esses cimentos, né, professor? Tem. Inclusive, Davine, essa bioatividade, ela é a mesma desde os primeiros trabalhos científicos que foram feitos lá em 2012, 13, em perfuração de dente de cães, que foi pelo professor José Dias, fez aquela tese de doutorado dele, né, onde ele viu essa formação osteogênica. Então, agora os colegas que gostam de pesquisa estão comprovando isso aí. Teve um artigo também da USP o ano passado, do Marlos Pedrosa, que em células troncos do ligamento periodontal, ele avaliou a citotoxicidade de 3 cimentos, e o nosso foi o que menos agiu com citotoxicidade, e foi o mais favorável, porque a resposta inflamatória era menor. Então, isso aí são coisas que a gente vai, é o que você falou, a gente vai comprovando toda a clínica que a gente vai tendo com os pacientes com os artigos científicos, os trabalhos científicos, né? Então, eu acredito que a tendência nossa da odontologia é buscar cada vez mais esse material, essa ação bioativa, né? Então, essa bioatividade, ela é fantástica e não é só o cimento endodôntico, mas eu acredito que vamos conseguir chegar a algum produto que a gente possa partir para materiais bioativos sem ter muita alteração na composição, sem colocar muito plástico, sem colocar metal pesado, mas que a gente consiga, né, uma interação do material com o dente. Isso aí é fantástico. Inclusive, você falou essa bioatividade, tem aqui em Pouso Alegre, nós temos aqui o mestrado, que ele é multidisciplinar. Então, ele tem médicos, dentistas e fisioterapeutas que fazem esse mestrado multidisciplinar e desenvolve produtos na sua área específica. Então, já tem trabalhos com o cimento da Simo sendo começado a ser divulgado em fase experimental, né, em animais, para transpor esse cimento para a medicina ortopédica. Então, por causa da sua bioatividade, ele é um cimento muito indutor osteogênico. Então, isso aí já está
tem trabalhos já que estão encaminhando para isso. Então, é o que você falou. A bioatividade vem a comprovar os resultados clínicos que a gente tem. Aquele paciente que eu mostro, né, daquele central, aquele paciente está ótimo até hoje, está com 5 anos de preservação aí, vai para 5 anos de preservação, e na época ele tinha 15 anos de idade, tinha avulsionado o dente, e os tios eram dentistas, e eles gostariam que a gente tentasse segurar aquele dente até ele poder fazer um implante, né? E aí foi um resultado fantástico, onde a gente conseguiu estabilizar aquela reabsorção. Quando eu consegui limpar, tirar toda aquela gutapercha, aquele cimento, deu para ver que tinha só 2/3 de raiz radicular, já tinha se perdido quase metade da raiz, né? E ali a gente precisava estabilizar o meio, colocar um produto que tivesse um pH alcalino e paralisar um pouco os osteoclastos, foi o que aconteceu. Mas você acredita que aquele paciente, os tios, depois de estabilizar tudo, queriam fazer força ortodôntica no dente? Ligaram para mim. Não pode ir muito longe também. Então, aí ia atrapalhar todo o trabalho nosso aí. Eu falei, não tem como. Não pode abusar. Mas, professor, já que eu estou conversando aí com o pai da criança, né? Deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque talvez seja de vários colegas que estão assistindo a gente aí. Claro. Você, com os colegas que desenvolveram o CIMO aí, o que vocês colocam como principal diferença dos cimentos que a gente tinha antigos para esses atuais? A primeira é a densidade, tá? A manipulação dele e aplicação. Você consegue fazer ele uma conicidade, fazer vamos falar assim, um conezinho para colocar lá no retroobturação e condensar, e como consegue, na placa de vidro, voltar ele ao estado flow e levar ele dentro do canal para obturar. Isso aí porque não adianta a gente ter um produto milagroso se a gente não consegue colocar ele onde a gente quer, não é? Então, isso aí foi a primeira coisa. O segundo ponto, Davi, é a não misturas de aditivos que não fazem parte das propriedades, vamos falar assim, de cálcio e fósforo, das propriedades iniciais de um material biocerâmico, que tem que ser o quê? Rochas sedimentares. Se eu colocar um radiopacificador que não faça parte das rochas sedimentares, como um caulim, como aumentar o fosfato de cálcio, e se eu não trabalhar em cima da propriedade biológica do próprio produto, eu vou alterá-lo para aplicação e resultados. Tá? Essa foi uma das grandes preocupações nossas, e fazer com que ele fosse o biocerâmico mais puro possível, é lógico, dentro da possibilidade de manipular, de trabalho, de tudo. Então, essa foi uma das preocupações. E o custo-benefício. Não adianta a gente desenvolver um produto onde fica voltado apenas para utilização e preço caríssimo. Não adianta. Isso aí, para nós, não é o objetivo. A gente tem que atingir a população. A gente, infelizmente, trabalha a nível de Brasil, né? E se você quiser trabalhar com a população mesma brasileira, você tem que desenvolver um produto que seja acessível. Então, essa foi a diferencial nosso, sabe? De não colocar nada, que não colocar nada que não mudasse o seu estado natural de bioatividade. Essa é a palavra inicial, sem misturar nenhuma coisa que fosse mudar a sua bioatividade. Isso aí é uma preocupação. Eu tenho usado bastante, né, o biocerâmico. Cada vez a gente acho que está colocando cada vez mais no nosso dia a dia. Como eu já disse, né, os resultados clínicos aí vêm embasados pela ciência, e a gente está tendo resultados muito bons na clínica, muito bons. Principalmente nesses casos de capeamento,
casos de a gente conseguir mesmo manter, né, a vitalidade do dente. Antigamente, né, professor, tinha-se em mente que o endodontista tratava canal, né? Não, hoje em dia a gente sabe que o endodontista é quem cuida da polpa, né? Então, se a gente conseguir manter o dente com vitalidade, pô, a gente está fazendo um trabalho excelente, né? Muito melhor do que tratar o canal. E essa função é nossa, do endodontista, né? E hoje em dia, com as tecnologias, com esse avanço dos materiais, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila, né? E com uma previsibilidade muito maior, né? Isso é muito importante. Então, todo esse embasamento, todos esses recursos que chegam para a clínica hoje em dia, a gente consegue fazer coisas que antigamente a gente não conseguia. Eu tenho um caso também, deve ter uns 4 anos, quase 5 anos, só lembro se é um 11 ou um 21 também. Mesma coisa, o paciente sofreu um trauma, avulsionou e tal. E ele chegou para mim com uma reabsorção muito severa, muito severa. E eu falei para ele, olha, eu acho que não tem mais jeito. O paciente já tinha, na época ele tinha 21 anos. Eu falei, olha, acho que é melhor você partir para o implante e tal. Ele, não, mas eu não quero manter meu dente na boca e tal. Eu falei, bom, dá para a gente fazer uma tentativa, né? Eu acho que o prognóstico é muito duvidoso, mas se você está disposto, vamos tentar. E é bem parecido com aquele seu, só que eu fiz ao contrário, eu fiz cirurgia nele, porque via canal não adiantaria mais mexer. Então eu fiz a cirurgia, né, não fiz apsectomia, porque não tinha mais, ele está praticamente só com o terço cervical e um pouquinho terço médio. Então eu limpei bem a área, desobturei e preenchi com o biocerâmico. E assim, é fantástico. O dente dele está na boca, não tem mobilidade, não tem nada, o paciente está assim, super satisfeito, né? Claro que a gente também. Então acho que isso é odontia de verdade, né? O que diz lá a nossa associação americana é salvar dente, né? Seja um dente nesse caso, seja um dente, né, que a gente consegue salvar sem ter que tratar o canal, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante. Você sabe que eu tive, Davini, nessa experiência aí de 26 anos trabalhando na unidade básica de saúde, quando nós conseguimos colocar o cimo na prefeitura, o capeamento direto tornou-se assim muito fácil de ser realizado, mas o incrível é que tinha paciente que não tinha acesso à endodontia lá naquele momento ou alguns dias depois. E o dente estava vital, então eu comecei a fazer pulpotomia de dente permanente. Pulpotomia de dente permanente, para poder restabelecer toda aquela inflamação, aquela dor do paciente. E o incrível é que o paciente não necessitava de intervenção endodôntica depois. Porque a bioatividade mantinha a saúde da polpa coronária, a polpa radicular. A polpa radicular, a entrada dos canais, a diferença do biocerâmico para o hidróxido de cálcio, muitas pessoas perguntam, professor, mas ele não vai obliterar aquela entrada do canal? Não. Ele vai formar uma regeneração tecidual, só que com bioatividade normal embaixo. Então, ele não tem agressão. Então, isso que é interessante a gente falar. E aquele paciente... aquele paciente não vai precisar tratar canal. Entendeu? Sim, E caso você precise, depois você não vai ter a mesma dificuldade que você teria usando o hidróxido de cálcio, por exemplo. Sim, não tem dificuldade nenhuma. É outro ponto que o pessoal fala assim, mas professor, para eu remover o cimento cimo, não, uma broquinha esférica, até mesmo se eu obturei o canal com cimo, como que eu faço uma reintervenção, uma desobturação? Você com certeza vai conseguir fazendo com pontas diamantadas. Você consegue remover pontas diamantadas na parte reta e com o próprio lima, para poder passar pelo forame. Só que o que a gente orienta, Davini, os alunos, muitas vezes os colegas? Se você fez uma limpeza satisfatória, uma desinfecção satisfatória e blindou aquele canal com biocerâmico de pH 12, não é a reintervenção, o retratamento endodôntico que vai solucionar o problema. A gente tem que avaliar antes de querer, porque a intenção, o brasileiro ele é muito ansioso. Então, antes dele já obturar o canal, ele já quer tirar. Fala assim, mas você nem obturou o canal, você já está querendo tirar. Entendeu? Então, calma. Vamos primeiro avaliar as possibilidades. Então, a reintervenção, o retratamento, ele é indicado quando você tem um tratamento insatisfatório.
Mas se você tem um tratamento onde você limpou todos os canais e blindou os canais com um material de pH 12, às vezes é uma fratura radicular, às vezes é um outro problema que vai estar acometendo ali, que você precisa fazer uma outra intervenção, como a parendodôntica, né? Então, isso é bom pontuar. Não, com certeza. É. Você sabe, porque isso é um pensamento meu, assim, né? A gente tem aí como material obturador, eu acho que na endodontia foi uma das coisas que não mudou ainda, foi o material obturador, né? Que é a gutapercha e o cimento endodôntico, né? Principalmente a gutapercha, né? A gente não teve nenhuma evolução, vamos dizer assim, na gutapercha. Teve uma época que foi lançado o Resilon, né? Porém, foi um... Então, continuou a gutapercha tem há muito, muito tempo, né? Então, eu penso assim, eu acho o cimento, o biocerâmico, fantástico. Mas eu, particularmente, eu não uso... Ele ainda não é o cimento que eu uso como cimento obturador de rotina. Tá? Por quê? Os casos que eu fiz e que eu faço com biocerâmico são casos que eu faço com cimento biocerâmico. Eu não ponho outro material dentro do canal. Então, eu não ponho gutapercha, né? No caso, seria a gutapercha. E os resultados são fantásticos. Só que eu faço casos mais específicos. Então, igual eu falei, caso às vezes de ápice aberto, caso às vezes onde você tem um rasgo dentro da raiz, então você precisa obturar aquele canal, você preenche ele inteiro com biocerâmico. E os resultados são muito bons mesmo. Acredito que pode até, né, com o desenvolvimento aí, chegar ao ponto que a gente consiga substituir a gutapercha de uma forma definitiva, talvez pelo biocerâmico ou, né? Mas a gutapercha na obturação, ela serve até como um guia, vamos dizer assim, né? Se você precisar intervir alguma coisa desse tipo. Isso. A gente orienta, Davini. Mesmo. A gente orienta os alunos e colegas, né? Os dentes, quando você vai fazer uma obturação convencional, o que a gente faz? Tem que pôr muita gutapercha e pouco cimento. Já a obturação biocerâmica é o inverso, é muito cimento e pouca gutapercha. Às vezes apenas uma ou nenhuma, igual você falou. Então, nos nossos cursos Lato Senso, faz mais de 20 anos que eu coordeno curso de especialização em endodontia, a gente orienta a deixar um cone de gutapercha, justamente para ser um guia, né? Se for precisar colocar um núcleo intraradicular, você tem um guia e também para aqueles canais de uma curvatura um pouco mais acentuada, ele servir para levar o cimento lá no terço apical. Então a gente joga o cimento dentro a parte reta e com a própria cone de gutapercha você faz alguns movimentos de entrada e saída que você leva aquele cimento no ápice. E o interessante, sabe o que é? É a gente explicar que a beleza de um material obturador que a gente está acostumado, convencional, não é a radiopacidade, é a não presença de bactéria. Não é? Então, quando você tem um produto de alcalinidade 12, mesmo que ele fique com um fiozinho lá no terço apical, que aquele fiozinho vai fazer aquela região inteira apical ficar com pH 12, já está solucionado o problema. Então, o pessoal precisa se adaptar ainda, é lógico, tudo é questão de tempo, é que a radiopacidade de um material, de um cimento convencional, é diferente da radiopacidade de um cimento biocerâmico. Porque se o cimento biocerâmico tiver que ter muita radiopacidade, ele já está deixando de ser natural, entendeu? Ele está começando a ser interferido no seu produto, que é a bioatividade. E o pH rápido 12. Então, mas é o que você falou, com o tempo, a tendência realmente é a ser utilizado o cimento biocerâmico no cotidiano. Eu ensino os meus alunos de especialização a usarem os dois tipos de cimento, né? Porque às vezes eles vão trabalhar em consultórios que não tem biocerâmico. Então eles têm que aprender a utilizar cimento convencional. Mas a tendência é você, até mesmo dentro de um canal, você utilizar 2 ou 3 raízes, um biocerâmico e um outro, o cimento convencional. Ou só o cimento biocerâmico com apenas um cone de gutapercha. E isso é muito legal que você falou, porque mudança de paradigma demora, né?
Eu sou bisneto de dentista. E Então, bisavô, meu avô, meus tios, todos eram dentistas, né? Se eu falar para o meu bisavô, que já está lá em cima, não usa mais gutapeste, ele vai rodar no túmulo lá, entendeu? E vai querer vir à noite falar para mim, que isso, meu neto? Tem que usar não, gutapeste. com certeza. Mas eu acho que isso realmente vai acabar acontecendo, porque o que os trabalhos mostram aí, os resultados são fantásticos. E uma coisa que eu acho muito legal também dos cimentos atuais é, devido ao pH dele, né? Aquela quantidade que vem na embalagem, normalmente a gente usa mais de uma vez, em mais de um caso. E você não precisa, você pôs na placa de vidro lá, você não usou tudo, você pode guardar, porque Não, pode guardar. você não tem contaminação, você não tem nada, né, professor? Isso aí você pode. Não, não tem nada. Não tem, isso aí já tem trabalhos comprovados que ali não desenvolve nem sombra fica ali no pH 12 ali do cimento. Então não tem problema nenhum. Isso aí, inclusive, o cimento está sendo trabalhado para poder vir no outro recipiente, num recipiente onde não precisa ser o blister, o cimento obturador, já está em projeto de Anvisa, então vai ficar bem mais fácil de ser trabalhado com ele, com o obturador. E, inclusive, esse DTA, eu lembro muito bem do professor Ruiz Atugo, há uns 15, 20 anos atrás, ele falou que a endodontia tem que blindar o canal. Isso, Tem que limpar e no final tem que blindar. Então, nós desenvolvemos o DTA justamente para a gente poder blindar esse tratamento endodôntico. Você finalizou com o biocerâmico, você sobe mais o biocerâmico até quase que a nível oclusal, a gente tem um núcleo de preenchimento. Então ali a gente, como ele tem uma resistência de 65 megapascal, depois de 21 dias, ele vira um núcleo de preenchimento. Ele interage com a dentina, né, onde tem a ligação iônica, vira ali uma dentina artificial, entre aspas, né, e não vai ser necessário, às vezes, se você tiver 3 paredes de coroa, não há necessidade de pôr núcleo intraradicular. Você ali pode fazer, se for fazer uma reabilitação, uma coroa total com ele internamente, porque ele ali vai estar distribuindo a força ao longo da raiz. Então isso é muito legal, é muito interessante. Com certeza, e é muito importante porque a gente sabe muito bem o tanto que os pinos metálicos, hoje está praticamente em desuso, mas o tanto que eles fraturavam, não, fraturam raiz. Sim, sim. Esse que pode ser usado como base para uma coroa, como um núcleo de preenchimento, é fantástico. É fantástico, né? Isso eu tenho comprovado na clínica também, que eu sou protesista também há mais de 20 anos, e casos onde a gente precisa reabilitar o dente e você tem 2 paredes de estrutura ou 3 paredes coronárias, e ali sim você sobe o biocerâmico até o oclusal e faz uma coroa total. Então aí não tem problema nenhum. Não tem, a força mastigatória está sendo transmitida toda ao longo do eixo do dente. Então não tem esse risco de fratura de núcleos radiculares, né? Então é muito bacana. Isso aí é muito legal. Tem uma pergunta de uma colega aqui que eu achei bem interessante, que ela fala da dor pós-operatória em caso de extravasar o cimento, né? Vou falar da minha experiência, depois o senhor dá uma comentada aí. Eu, particularmente, não tenho dor pós-operatória com extravasamento de biocerâmico. Isso. O biocerâmico ele não causa dor pós-operatória. O que pode ter alguma dor é uma patência, né? Durante a instrumentação você ter pego alguns tecidos ali saudáveis que deixa ele um pouquinho inflamado, mas o cimento ele não causa dor. Mesmo casos de risogênese incompleta, você coloca o cimento sem ter preocupação de extravasamento. O pessoal fala assim, nossa, mas não vai espalhar pela cavidade? Não, fora do canal, porque quando ele toma contato com os tecidos tissulares apicais, acelera um pouco a presa. A umidade acelera a presa e ele para naquele ápice ali e ele vai formando apenas um contorno na risogênese incompleta. Então não tem dor nenhuma. Tem um trabalho, Davine, de uma professora de pediatria que fez uma pulpotomia
fez um trabalho, assim, um estudo, a professora Fernanda, a tese de mestrado dela foi pulpotomia em dentes descido. Ela fez um grupo com mais de 40 dentes, naquela técnica convencional de base, sobre base, fixando os tecidos com formocresol 1:5, né, de 5 minutos. E o outro grupo removeu a polpa coronária do dente descido e pôs o cimento cimo inteirinho, sem pôr nada por baixo. Esse grupo não teve que dar nenhum analgésico para a criança depois do procedimento, com o cimo. Então, para responder a resposta da dor para a colega, né, o cimo, na odontopediatria em pulpotomia, não foi necessário dar nenhum anti-inflamatório e nenhum analgésico, porque a criança não teve dor. E também o caso foi 100% sem perda desse grupo. É um caso que está publicado também, de pulpotomia de dente descido, mas é fantástico essa bioatividade de desinflamação, vamos dizer assim, né? Por causa do pH. Exato. Até casos, às vezes, onde você tem dor, caso onde você tem uma dor que às vezes você não consegue, o biocerâmico ajuda muito. Eu tenho casos que o paciente já tinha tratado, tinha dor, mexeu, falei, vamos obturar com biocerâmico. Passou a dor. Então. Eu acho muito o que eu gosto de falar é assim, quem nunca conseguiu, nunca teve oportunidade, experimente, né? Eu acredito que a gente gosta daquilo que conhece. E falar em experimentar, eu acho que o tempo nosso, nós não podemos prorrogar muito, que já está quase 1 hora a gente falando. A gente podia ficar conversando aqui a noite inteira, né? Contando os casos nossos aí. E essa semana, a Simo vai estar fazendo uma promoção do cimento durante o CIOSP. No próprio site, o colega consegue entrar e a partir de quarta-feira, né, até o final do CIOSP, vai ter uma promoção da Simo. E eu queria que você convidasse os colegas que estão aí nos assistindo para ir lá visitá-lo. Eu sei que você vai estar na MK Life fazendo uma demonstração, né, de alguns instrumentação, mas fica à vontade, professor. Convido o pessoal aí para encontrá-lo. Legal. Vamos estar lá no congresso, vamos estar lá com a Simo também. Acho que é legal a gente bater esses papos, né, professor? Contar um pouquinho do nosso dia a dia, escutar também os colegas. Sim, então, sim. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, conheça. É o que o professor Sérgio falou. É nada melhor do que a gente conhecer para depois a gente comprovar, né? Porque o que falam é uma coisa, mas quando a gente conhece é outra. E quando eu conheci o Simo, eu lembro que o professor Sérgio falou para mim, testa, vê o que você acha e tal, né? Até para às vezes dar uma opinião e tal. E realmente é muito bom. Eu acho que a proposta da Simo é muito legal, custo-benefício, enfim, eu acho que realmente quem não conhece deve conhecer, e aí cada um tira suas conclusões. Embasamento científico tem, embasamento clínico também tem, então só falta realmente conhecer. A gente vai estar lá no CIOSP, da quarta, quinta, sexta, sábado. Vou estar tanto na MK Life quanto na Action. Então, quem quiser trocar uma ideia, será um prazer conhecer todo mundo também. E estamos à disposição, né, professor? Sim, isso aí vai ser um prazer receber a turma lá. A Simo vai estar com a Endovita. Nós vamos estar no stand junto com a Endovita lá e vamos fazer uns hands-ons, aonde precisar, tirar as dúvidas, né? E eu queria aproveitar para agradecê-lo, viu, professor Davini? Essa disponibilidade da gente estar batendo esse papo aí e ter aceito esse convite, foi fantástico, as suas colocações aí, a experiência, né? O professor Davini é um professor que, além de profissional nota 1000, ele tem uma preocupação como professor educador, porque os cursos dele têm que ser assim de excelência, senão o aluno que não quiser trabalhar com excelência não precisa nem fazer inscrição, né, professor? Tem que trabalhar para resolver. Eu acho que é importante, mas eu que agradeço o convite, a Simo, a Natália, o professor Sérgio, o Fabiano, que a gente está sempre conversando. Como eu já disse no começo, eu não gosto de indicar material, de falar que eu uso só porque eu ganho, alguma coisa assim. Então, a Simo sempre esteve disposta a ajudar a gente e, mais o que é mais importante, né? Mostrando para a gente a qualidade do produto.
Né? Então, quem já fez curso meu, ou quem já assistiu alguma coisa minha, sempre ouviu falar que eu não ganho nada de empresa nenhuma. Isso é muito importante. E a gente usa, Professor, divulga... vamos cair.